Tá, então agora a gente já iniciou a gravação. Então, sempre em toda aula, eu gosto de fazer um paralelo, né? Uma relação, estabelecer uma relação sobre tudo aquilo que a gente já vinha estudando nesses documentos. Então, na última aula, nós estudamos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, cuja resolução havia sido decretada em dezembro de 2009 e foi implementada a partir do início, né, de 2010. As diretrizes, na aula das diretrizes, nós percebemos já nessa aula algumas relações com os documentos, com os 3 volumes dos referenciais curriculares, que são lá de 1998. Tá. E hoje nós iniciaremos a BNCC. Bom, a BNCC, para quem tem o hábito já de fazer a leitura da LDB, vai recordar um pouquinho que a BNCC ela já havia sido mencionada na LDB. Então, os slides estão aqui, eu vou começar a passar para a gente entender um pouquinho como é que começou essa discussão da Base Nacional Comum Curricular, tá? E é um documento que é do momento. Enquanto os referenciais curriculares e as diretrizes são documentos orientadores que a gente ainda segue, a gente ainda leva em consideração e precisa levar, mas eles já estão assim, já são de anos bem anteriores, a BNCC não. E a gente vai ver agora, inclusive, muitas escolas ainda estão se adequando sua proposta pedagógica e fazendo essa ponte, essa articulação com a Base Nacional Comum Curricular. Então, se nas aulas anteriores vocês já haviam prestado atenção, nessa eu peço que prestem ainda mais, porque eu diria que é um assunto fresquinho do momento. Óbvio que nós não falaremos de toda a BNCC hoje. A gente vai iniciar com os pontos principais da BNCC para a educação infantil. E, dentre os meus slides, alguns deles, eu sempre gosto da autoria, eu achei muito interessante como a revista Nova Escola vinha amarrando a BNCC para a educação infantil. E aí eu fui conferindo com a documentação e achei muito interessante. Eu trouxe também uma parte da revista Nova Escola e, assim, acredito que são slides não cansativos, porém muito enriquecedores para vocês. Deixa eu só puxar essa telinha aqui. Então, vamos lá. E aqui a gente já começa, né? Que a Base Nacional Comum Curricular, educação é a base. Então, para começar, nós temos aqui uma linha do tempo da educação infantil. Eu não vou ler tudo, mas é só para que vocês tenham uma noção desses documentos aqui. Vamos lá. Deixa eu até tentar... Não vou aumentar não, porque não precisa ler. 1988, a Constituição Federal estabelece o atendimento em creche e pré-escola como um dever do Estado, né? Um direito da criança de 0 a 6 anos de idade. Isso aí já foi o decreto lá de 1988 pela Constituição Federal. É só para que a gente possa perceber como é que essas documentações e esses decretos, eles vêm avançando. E aí aqui tem alguns anos que foram marcos. Quando chegou em 1996, né, a Lei de Diretrizes e Bases reconhece a educação infantil como um segmento que promove a aprendizagem e parte integrante da educação básica. Ótimo. Já em 1998, e vocês vão ver aí agora, o que está escrito ali, gente? Vê se vocês se recordam.
1998, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. É publicado como parte dos documentos dos parâmetros curriculares nacionais, que são aqueles 3 volumes que nós estudamos acho que foi na antepenúltima aula, se eu não estou enganada. Em 2006, o acesso ao ensino fundamental é antecipado para os 6 anos de idade por conta de uma alteração na LDB. Algumas de vocês devem se recordar disso. Em 2009, a partir da publicação da Emenda Constitucional, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos. Em 2009 ainda, olha lá, ó, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil surgem para orientar o planejamento curricular das escolas. Propõe a organização por eixos de interações e brincadeiras. Além disso, traz como marco conceitual a indissociabilidade entre o cuidar e o educar. Então, assim, não tem muita novidade aqui, mas vamos seguindo. Gente, Lei de Diretriz e Base da Educação é o quê? Define e regulariza a organização do sistema educacional brasileiro com base nos princípios constitucionais. É na Lei de Diretriz e Bases que está prevista a construção da Base Nacional Comum Curricular. Então, assim, a BNCC não caiu de paraquedas, tá? Ela já havia sido mencionada na LDB. Base Nacional Comum Curricular. É o onde? É uma pergunta, né? Conjunto de orientações. É uma política de Estado para referência nacional que estabelece os objetivos a serem alcançados pelos alunos. A BNCC determina competências e habilidades que devem ser atingidas pelos componentes curriculares. Então, olha ali, ó. A BNCC determina competências e habilidades que devem ser atingidas pelos componentes curriculares, e nós vamos ver isso nos próximos slides. Currículos de ensino. É o como? Define o percurso para alcançar os objetivos propostos na BNCC, de acordo com a autonomia das redes de ensino, que podem elaborar ou adequar seus currículos de acordo com as demandas e interesses locais. Então, isso é muito importante, tá? Há sempre uma adequação, de modo que a rede de ensino permita essa flexibilidade e essa adequação, tá, gente? Então, assim, embora nós tenhamos o documento, há aí uma flexibilidade onde vai ser permitido uma adequação da realidade daquela escola com o documento. Lembra quando nós falamos nas diretrizes? A gente não pode pegar um documento por pegar sem levar em consideração o real contexto, né, daquela escola, daquela instituição escolar. E o que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo, né, gente, que determina normas, que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Seu principal objetivo é ser a balizadora da qualidade da educação no país por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito. Aí preste atenção. A base deverá nortear a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes escolares de todo o Brasil. Então, tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares precisam estar atentas a esse documento. Então, a base indica as competências
e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade. E aí, como que é essa estrutura? A Adriana ainda não está falando da educação infantil, eu estou falando da base como um todo, para que a gente entenda essa divisão, ok? Então, olha lá a estrutura. Ela vem por textos introdutórios, aí vem o geral, por etapa e por área, competências gerais que os alunos devem desenvolver ao longo de todas as etapas da educação básica, competências específicas de cada área do conhecimento e dos componentes curriculares, direitos de aprendizagem ou habilidades relativas a diversos objetos de conhecimento, conteúdos, conceitos, processos, que os alunos devem desenvolver em cada etapa. Então, assim, é apenas uma estrutura no que se refere à educação básica. E aí, ali, olha só, embora esteja bem pequeno, mas eu acredito que dá para vocês terem uma noção, olha só. Esse aqui eu tirei do MEC, esse modelo, esse organograma, eu gostei muito. Educação básica, competências gerais da educação básica, etapas. Então, olha aí a Base Nacional para a Educação Infantil. Como que ela é organizada? Direitos de aprendizagem e desenvolvimento, campos de experiências, e ali bem pequenininho tá assim, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Aí vocês depois, com calma, podem fazer a leitura no que se refere ao ensino fundamental e ao ensino médio. O que nesse momento não é o nosso foco. O nosso foco é essa parte verde, que é o que se refere à educação infantil. Então, a base para a educação infantil, ela está organizada em direitos de aprendizagem e desenvolvimento do aluno e esses campos de experiências, que são campos pelos quais o aluno deve perpassar, e a gente já vai ver como que é isso. Isso aqui é muito importante também. Como foi o processo de discussão sobre a elaboração da BNCC? O Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, presta bastante atenção, tá, gente? Realizou audiências públicas no ano de 2017, tá? Para quê? Para discutir sobre o documento para as etapas da educação infantil e do ensino fundamental, isso em 2017. Quando chegou em 2018, foi a discussão no que se refere ao ensino médio, tá? Então, eles meio que dividiram essa discussão. 2017 ficou a discussão para educação infantil e ensino fundamental e 2018 ensino médio. Bom, além disso, o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, ele coletou contribuições públicas enviadas por pessoas e instituições de todo o país, contendo sugestões de aprimoramento do texto da base. Então, assim, em alguns pontos, em alguns locais, em alguns contextos escolares, foi permitida a discussão desse documento e uma devolutiva para o Conselho Nacional de Educação. Entende-se que o documento foi organizado de modo democrático. Todas as contribuições recebidas foram analisadas e, assim, geraram alterações no documento. Bom, aí a gente começa a puxar um pouquinho para o nosso lado. Olha lá. O que a base propõe para as crianças? Vamos ver isso, gente. Reforça aí essa parte da Nova Escola. Está muito rico o material da revista Nova Escola. Eu sempre estou recebendo, acredito que algumas de vocês devem ter assinatura também. E olha lá, ó, reforça que o cuidar está integrado às ações de conhecer e explorar o mundo. Sempre o explorar. É o que a gente sempre diz.
Não se concebe pensar na educação infantil sem permitir que essa criança explore o mundo. Estabelece que a formação de vínculos proporciona, olha isso, segurança afetiva para a criança, construir conhecimentos com o mundo e desenvolver autonomia. Olha, gente, nós já falamos disso numa aula presencial, não sei se vocês se recordam, o quanto que o profissional que ali está com a criança, seja o professor, seja o auxiliar, seja o mediador, o quanto que ele tem o poder de edificar essa criança. A criança olha para o professor e sente segurança. Sentiu segurança, acabou, gente. Essa criança vai embora. E aí a gente já falou disso na aula passada também. E a BNCC, ela traz essa palavra também, a importância da segurança afetiva, né? O estabelecimento de vínculos, porque nós estamos tratando da educação infantil. Olha lá, ó, incentiva a autonomia que permite que a criança enfrente e supere os obstáculos. Crianças ficam no centro do processo, não é o professor. Mesmo em atividades dirigidas, todas devem ter tempo e espaço para serem ativas. A criança não tem que ser passiva, não é mesmo, gente? Ficar só recebendo, não, não, não. Ela vai explorar, ela vai se expor, ela vai ser ativa. Ninguém está dizendo aqui que não tenha que ter respeito. Pelo contrário, respeito é a base, né, gente? Respeito o tempo todo. E o professor vai mediando esse processo. Mas no que se refere ao aprender, a criança tem que ser ativa. O professor deve planejar cuidadosamente momentos de livre exploração. Esse assunto é muito importante. Gente, não é o brincar por brincar. Não é largar a criança lá e dizer que a criança... eu planejei essa brincadeira. Gente, planejou? Que bom que planejou. Porque não é dizer que a criança está ali preenchendo, ocupando o tempo desnecessariamente. Que aquela criança atrapalha. Não, ok, então você crie suas estratégias. Você é um professor que percebeu que aquela turma está organizada em grupos e aquele grupo vai desenvolver tal atividade. Ok, mas vamos pensar em planejamento. Nada do que vem ao acaso, tá, gente? Só um instantinho, só um instantinho. Só um instantinho. Agradeço. Deixa eu voltar aqui. E aí, continua me ouvindo? Continua, né? Vou seguir aqui então. E aí, é muito importante pensar também nessa proposta. Olha aqui, ó. Propõe a instituição de uma rotina para transmitir a sensação de segurança e ajuda no desenvolvimento da autonomia da criança. Gente, desenvolvimento da autonomia. E aí sim, a BNCC para a Educação Infantil, ela estabelece 6 direitos de aprendizagem e 5 campos de experiência para a educação infantil. Então, se vocês me perguntarem agora, Adriana, como que a base nacional, como que ela organiza o que deve ser proposto para a educação infantil? Eu respondo para vocês. Ela organiza em direitos de aprendizagem e campos de experiência, tá? E aí é o nosso foco da aula de hoje. Eu coloquei aqui também, né, a base, documento que define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica.
a BNCC não determina como ensinar, mas o que ensinar, tá? Cada escola e cada rede deverá, dentro do seu currículo e PPP, olha o PPP aí, gente, definir como irá trabalhar as diversidades locais. Então, a base, ela estabelece que a educação infantil é uma etapa essencial para a construção da identidade e da subjetividade das crianças. Olhem aí quais são os 6 direitos de aprendizagem estabelecidos para a educação infantil: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou passar pelos direitos da aprendizagem e antes de entrar nos campos da experiência, eu vou dar o momento da fala para vocês, ok? Porque aí vocês podem tirar as dúvidas sobre os direitos da aprendizagem. Bom, esse trechinho aqui, antes da gente desmembrar os direitos da aprendizagem, é importante porque eu lembrei das últimas aulas. Olha lá. O que muda da BNCC para os referenciais e para as diretrizes? Relembrando, referencial 1998 estabelece o que deve ser ensinado e ele era organizado em eixos. Quais eram esses eixos? Identidade e autonomia, conhecimento de mundo, natureza e sociedade, linguagem oral e escrita, música, matemática e artes visuais. Representou um avanço para a época, porém, era mais como uma orientação. Lembra que eu falei? Documento orientador? Bom, já as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil mostraram um avanço na direção de colocar a criança como protagonista. Então, assim, cada documento com seu grau de importância. E as diretrizes, elas vêm assim, evidenciando, na verdade, a criança em si, dando à criança a posição de protagonizar nesse processo. E, finalmente, os 6 direitos de aprendizagem, conforme estabelecido pela Base Nacional. Prestem bastante atenção. Para quem já está atuando na educação infantil, é muito interessante, porque vocês vão começar a perceber que muitas de vocês já desenvolvem o trabalho dessa forma. Isso quer dizer que vocês talvez tenham que articular a proposta no que se refere à documentação em si, mas na prática talvez já estejam trabalhando um pouco conforme estabelecido aqui pelo documento da base. Primeiro direito da criança, conviver. Como garantir esse direito? Promover situações em que os pequenos possam brincar e interagir com os colegas e se envolver em experiências diversas de convivências em grupo, como organização tem um errinho aqui, dos ambientes. É educar a criança para pensar no outro. Gente, isso é lindo. Quando a gente lê aqui, educar a criança para pensar no outro, de alguma maneira a gente se reporta ao desenvolvimento da empatia nos pequenos. Porque quando a criança pensa no outro, a criança também se coloca no lugar do outro. Óbvio que ninguém vai sair falando para a criança da educação infantil: desenvolve empatia. Não, não é isso. Mas por meio desse direito de aprendizagem e por meio de como vocês vão conduzir essas aulas, educar a criança para pensar no outro é o quê? É contribuir com o desenvolvimento da empatia para essa criança também. Vejam, gente, o quanto que isso é importante. E lá na base como um todo, ela traz a empatia em destaque também. Então, assim, o segundo direito, que é o direito de brincar, como garantir, né? Brincadeiras são essenciais
e devem estar presentes intensamente na rotina da criança. Porém, segundo a base, devem ser enriquecidas e planejadas. Não é largar a criança no canto da sala fazendo qualquer coisa. Precisa de um planejamento. Sabe, gente, uma coisa muito importante, às vezes eu ouço algumas falas contraditórias. Porque assim, você que trabalha com educação infantil, que defende educação infantil, deve ser o primeiro a articular esse planejamento, fazendo valer essa proposta do brincar, né, gente? E não deixar correr solto. Eu vejo muitas das vezes uma fala muito bonita, mas nem sempre condiz com a realidade. Então, a gente que é professor de educação infantil, para a gente fazer valer o nosso trabalho e cada vez mais deixar a educação infantil como um segmento de respeito, de qualidade, a gente tem também que cuidar do nosso trabalho, porque o nosso trabalho vai refletir no desenvolvimento da criança, né? Então, eu fico pensando nisso. Terceiro direito é o direito de participar. O importante é envolver as crianças em todas as etapas das brincadeiras e das atividades, permitindo que elas ajudem a decidir como será a estrutura, quais materiais serão usados. Isso é muito legal, né, gente? É claro que tudo é ponderado e o professor é o mediador nessa etapa. Tudo é muito ponderado, mas o que a gente precisa ter em mente é que a criança tem que ter, sim, o direito de contribuir, né, gente? De participar. Então, a gente precisa pensar nisso, tá? O quarto direito é o direito de explorar. Como garantir esse direito? Permitindo que as crianças explorem sozinhas diferentes materiais e elementos simbólicos, como músicas e histórias. Quinto, expressar. Por meio de rodas de conversa, na verdade, assim, gente, nós sabemos bem disso. As rodas de conversa são imprescindíveis, são essenciais, né? Além disso, é interessante, por exemplo, criar conselhos e assembleias em que os pequenos votam e argumentam sobre decisões que afetam o coletivo, né, e ajudam nessa tarefa. Então, olha aí, a criança ela vai cada vez mais desenvolver essa autonomia por meio desses direitos que, na verdade, se vocês pararem para refletir, como eu já disse, muitas de vocês já desenvolvem esse trabalho desse modo aí, do jeitinho que tá. Só que eu acredito que o documento da base, ele vem amarrar para não ficar solto. E aí a gente toma uma clareza maior diante de tudo que a gente vem trabalhando com as crianças. O sexto direito, que é o de conhecer-se, momentos do banho, da alimentação e da troca de fraldas são ricos para essa aprendizagem. Ao sentir-se cuidado e ao aprender a cuidar de si, a criança desperta a consciência sobre seu corpo, por exemplo. Tá vendo, gente? E tratar com naturalidade. A criança descobriu, a criança perguntou. Procure uma melhor forma de responder essa criança, né? Às vezes o professor não é nem por mal na educação infantil. Ao invés de ela tratar com naturalidade aquela pergunta, ela desperta, olha para o auxiliar e diz assim, olha essa pergunta. Não, gente, a gente tem que tratar com naturalidade. Porque os nossos pequenos, eles são atentos, são inteligentes e eles captam tudo muito de forma rápida. Eu vou agora deixar sobre esses 6 direitos aqui. Eu vou abrir aqui para vocês falarem um pouquinho. Deixa eu interromper aqui. Deixa eu só colocar aqui.
Ativem aí, gente. Vê se vocês conseguem ativar. Ativem, por gentileza. Isso, vai ativando. Deixa eu abrir aqui também a minha porta, porque aqui hoje está muito quente, eu não sei aí. Vamos lá? Deixa eu... Quem é que gostaria de iniciar quem gostaria de iniciar, perguntar ou trazer algum ponto que tenha mais chamado a atenção aqui nesse documento? Eu tenho uma pergunta, professora. Vamos, quem é que está falando aí, gente? Jéssica Gomes. Jéssica Gomes, fala, minha linda. É um documento, é normativo, né? São normas, mas quem que supervisiona? Como sabe se os professores estão seguindo essas normas? Olha só, Jéssica, nós estamos agora na fase de articulação. Na verdade, foi proposto um prazo, né? Eu não me lembro agora a data certa, mas tem um prazo estabelecido para todas as escolas articularem suas propostas ao documento. Na verdade, Jéssica, no final das contas, quem vai acompanhar o trabalho do professor está de acordo com a BNCC é o próprio coordenador pedagógico da unidade escolar. Por quê? Não, e tem mais, não é só o coordenador pedagógico. As supervisoras educacionais, quando elas fazem aquelas visitas de inspeção na escola, já sabem o que eu estou falando, né? Sim. Elas também vão pegar o PP da escola, o projeto pedagógico, vão olhar, vão pegar o PPP e elas, de alguma maneira também, vão supervisionar, porque elas hoje são vocês amanhã, né? E vocês também, se não optarem por trabalhar como pedagogas nas escolas, poderão optar por serem supervisoras educacionais. Então, as supervisoras também vão acompanhar se esse trabalho está ou não de acordo, se ele está articulado, se a escola, vou dar um exemplo, se a escola tal do centro de Maricá já desenvolve uma proposta articulada à BNCC, se aquela escola da zona rural no Espraiado também já está fazendo um trabalho desse, entendeu? Então, assim, primeiro o pedagogo, que está direto com o professor. Depois, a gente tem aí a supervisão de ensino, né? Porque ela vai às escolas acompanhar esse trabalho. E aí, talvez alguns de vocês estejam pensando, né? Ah, mas e se não estiver acontecendo? Mas aí, nós, como profissionais que somos, que deixamos ali o nosso registro no diário de classe, né? Que deixamos o registro no relatório do aluno, a gente não vai sair dizendo que desenvolveu um trabalho sem desenvolver. Isso é muito sério. Nós estamos lidando com vidas, com aprendizagem e queremos sempre que o nosso trabalho seja um trabalho sério, reconhecido também. Então, Jéssica Gomes, quem supervisiona, a princípio, é o pedagogo da escola, na sequência, o supervisor educacional, e aí, se não tiver esse supervisor, aí a rede de ensino também vai enviar alguém para a escola para estar acompanhando de perto isso. A princípio, o supervisor que está acima do coordenador pedagógico. Eu não digo acima nas propostas da escola, não, mas no que se refere a inspecionar o que está acontecendo naquele contexto. Respondido? Sim. Quem mais, gente? Vamos lá. E, professora, a gente tem que mostrar resultado também. Por exemplo, as mães dos alunos, eles querem resultado, não só os coordenadores pedagógicos. A gente, nos próprios alunos, eles veem o nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho. Ô, Luana, eu acredito que o trabalho mais lindo que você percebe é quando o aluno te dá o retorno, né? Pro professor quando o professor está na educação infantil, e ele vai, quem é da educação infantil aí pode me ajudar a responder,
quando ele vai percebendo o retorno daquilo que ele propunha na sua aula, daquilo que ele havia proposto, é lindo. As mães, os pais, por mais que nós saibamos que a gente tem ali uma seriedade de devolver numa reunião de pais, num relatório descritivo, de dar esse retorno também, mas se você me perguntar agora, eu diria que primeiro o professor se satisfaz com o aluno, né? E aí, como você disse, os pais também, porque quando a gente coloca lá no relatório descritivo, né? Foi proposta aquela turma tal, pode ser que os professores citem, né? Conforme proposto na base nacional, os direitos de brincar, por exemplo, no que se refere ao direito de brincar, aí o professor pode citar o direito que já é proposto na base e colocar ali o que ele desenvolveu na sua aula para que aquela mãe saiba como que aquele direito foi garantido ao seu filho. Eu não estou dizendo, Luana, que tem que ser assim, tá? Eu estou dizendo que é uma maneira também da gente estar amarrando com a base, né? Eu acho bem bacana isso. E quem está na educação infantil tem que pensar também, hoje, a partir de hoje, vocês já estão se empoderando dos direitos de aprendizagem da educação infantil que são propostos pela base. Então, não cabe mais vocês fingirem que... Não estou falando que vocês fazem, eu estou generalizando. Fingirmos que estamos vendo. Quando vocês, com a graça de Deus, voltarem ao planejamento de vocês, para a educação infantil, vocês... Ah, não, eu estou fazendo o planejamento da minha aula, né? Puxa vida, essa minha aula aqui está articulada a que direito de aprendizagem da base? Não é bacana? Porque se a gente já está estudando, não é para ficar só no papel, é para a gente fazer valer. E aí, quando vocês tiverem dúvidas, leva a discussão para o coordenador pedagógico na reunião de planejamento, entendeu? Porque isso vai enriquecer e é bom demais. Acho que eu falei até mais do que era para falar, mas tudo bem. Fala, Lu. Quem quer perguntar agora? Vamos lá, Márcia. Fala aí pra gente, Márcia. Tá difícil de compreender, gente? Não. Não. Ela já falou, e eu já sei, entendeu? Sobre supervisor, né? Até quando o supervisor chega na escola, a pessoa não vai lá não, hein? O supervisor tá aí, né? O pessoal já fica preocupado, né? Tem essas coisas, né? Tem sim. Para investigar, para ver se está trabalhando direitinho, né? Mas, ô, Márcia, Ele deixa eu só... Sim, deixa eu só pegar um gancho na sua fala rapidinho. No fundo, qual é a realidade? Quando uma escola, reflitam comigo, né? Quando uma escola, mesmo com as limitações, mesmo com as barreiras que cada escola enfrenta, porque não é fácil. Esses dias a gente estava até discutindo lá no fórum, né? Eu não me lembro, eu acho que foi até a Vânia que trouxe a questão da comunidade, não me recordo agora assim. Mas quando a gente trabalha de modo sério, respeitando o contexto da escola ali, e o supervisor chega, fala a verdade, a gente continua fazendo o quê? O nosso trabalho, né? Porque se a gente já faz o trabalho, tem gente até na escola que fica assim, alarmando, né? Eu não sei. Eu fico me perguntando... Receio, não sei de quê, porque se você faz o trabalho, por que ter receio? Não é? Né? Então, assim, eu vejo isso como natural, mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas elas acabam tornando meio que cômico alguma coisa nesse processo aí. Mas como não é o ponto da nossa aula, eu assim, eu até agradeço a sua fala, mas assim, eu até aproveito para te perguntar, Márcia, se sobre os direitos de aprendizagem, se ficou claro ou se você quer que eu volte mais algum ponto. Não, isso aqui está dando para acompanhar.
Eu vou te dizer, eu abri um site, que todo mundo no celular, mas eu abri o computador e fui na nova escola, como você informou. E fui lá, abri tudo, estou vendo tudo que você leu, eu abri aqui para ver. Ótimo, ótimo. Mas então tá tranquilo, Márcia? Tranquilo, isso aqui. Tá, beleza. Mais Adriana. alguém? Oi, Polly. Oi, então, eu achei interessante assim, porque geralmente, né, eu vou dizer até assim, popularmente, as mães ou outras pessoas dizem assim, as crianças vão para a creche para quê? Para comer e brincar, né? Na realidade, você não sabe a importância que é da criança ir para a escola, né? Não é só ter o direito, ter o direito a quê? Para quê? Ótimo, Né? isso. Então, assim, é importante, eu achava até importante passar para as mães, né? O porquê dessa criança estar ali. Não é só brincar. E qual a intenção de brincar? Por que a brincadeira? Por que ela se conhecer? Tudo isso eu acho importante, não só os profissionais que estão ali saber, né? Porque tem a BNCC, que eles têm esse conhecimento para poder dar desenvolvimento às crianças, mas os pais também, para saber a importância das crianças irem para a escola. E simplesmente, a criança hoje não quer ir para a escola, então ela só vão para brincar e comer, então melhor ficar em casa. Então eu acho isso muito interessante. E Adriana, professora? Só um instantinho, vou te ouvir, Patrícia. Poliana, e uma outra coisa também que eu gostaria de reforçar aqui é que vocês agora são grandes influenciadores dentro desses espaços, tá? Então, assim, eu acredito muito nisso também, sabe, gente? Olha, nós estamos aqui hoje discutindo um documento nacional. Olha aí a fala da Poliana. É importante mostrar aos pais que é um trabalho desenvolvido com seriedade, que são os direitos, que são propostas. Então, assim, quem é que vai agora, daqui para frente? Eu não estou nem me referindo ao pedagogo que já está atuando, que já está fazendo isso. Mas eu estou chamando vocês, alunos de segundo período, desde já, a essa responsabilidade. Claro, não é que a gente vai chegar só porque a gente já sabe, porque a gente... Não é um orgulho, não é nada disso. Né? Tudo é como se fala, tudo é como se chega. Mas, na aula tal, a gente discutiu... Nós temos uma cultura complicada, né? Oi? E, assim, nós temos pais na escola, você sabe como é que isso acontece, né? Sim. Se chama pai para uma reunião, assim, contados os que vão. Né? Isso que a Poliana falou, é bacana. Ótimo. Isso acontecer. Mas só que precisa ter uma cultura de pais e mães ter interesse de ver o que vai ser durante aquele período que o filho dele está na escola. Verdade. Márcia. Eles deixam de lado, né? Márcia. E, assim, na educação infantil, até eu acho interessante que toda festinha tá avó, pai, mãe, todo mundo. Né? Mas quando a criança vai crescendo mais um pouquinho, eu observo que, às vezes, isso não acontece. Porque até onde eu trabalho, assim, o que acaba acontecendo? A criança do primeiro ano, quando tem festinha, deixa a criança ser apresentada no final, a do primeiro ano, uma estratégia para poder prender o público, que são as famílias. Márcia, né? Eu vou ouvir você, tá, Patrícia? Não esqueci, não. Márcia, eu diria que a sua fala com a fala da Poliana são falas de extremos. Porém, duas falas concisas, duas falas de muito embasamento. Porque, assim, de um lado nós temos o que a Poli falou, que é a mais pura verdade. Isso tem que ser colocado para as famílias, sim, e tem que ser mostrado. De outro lado, a sua fala, quando você diz que nem todos os pais compreendem, e aí a escola tem uma missão muito maior, porque tudo é como que essa escola vai tentar levar isso para as famílias, né, gente? Porque, pensa, tem pais que realmente têm esse pensamento. E vou falar mais. Meu filho está na sala de aula só brincando. Então, a professora de educação infantil não tem muito trabalho.
Então, assim, a escola também tem uma missão de levar essa seriedade para as famílias, porque, Márcia, realmente a sua fala vem fechar a fala da Poliana, porque é um trabalho que não é simples não, tá bom? Não. E eu vou dizer mais, eu tenho uma gestora que ela trabalha muito bem e como que ela às vezes consegue trazer os pais? É sempre oferecendo comida, né? Pessoal, vem logo, né? Vem logo, aí não vem só pai, não vem só a mãe, pai, às vezes vem os outros, né? E aí você tem que, de alguma forma, você tem que articular, né? A sua escola, ô Márcia, conhecer eles para a escola. eu não vejo problema nenhum. A sua escola, como muitas outras... Não tem problema, com certeza não. Mas a estratégia que a pessoa tem que ter para poder fazer. Se não tiver estratégia, não funciona. É porque entendeu? a gente está tendo, infelizmente, mais uma responsabilidade, que não é nossa, mas a gente está acabando de puxar isso para o nosso lado, que é trazer essas famílias para a escola. No entanto, os pais deveriam ir à escola, nas reuniões sim, mas um momento ou outro também aparecer, uma vez, né, para saber como é que está o andamento. E isso não acontece. Então, as escolas buscam, dentro da sua realidade, trazer essas famílias para a escola e ver, assim, o que é possível fazer, né, gente? Cada uma Com certeza. vê aquilo que é melhor, enfim. Fala, Patrícia. Muito bom, Márcia. Fala, Patrícia. Professora, o que eu ia falar era isso mesmo, era concluindo até que você acabou de fechar, que a Poliana falou, com relação às próprias famílias, né, que acabam menosprezando o ato de brincar, porque elas não têm conhecimento, né, do quanto a brincadeira é enriquecedor nessa fase da educação infantil. Então, tanto na aula passada, que falamos das diretrizes, né, falava-se muito do ato de brincar, do ato até da alimentação, no nosso trabalho, falava também um pouco sobre alimentação, o cuidado que a escola tem que ter com a alimentação, com a introdução. E, às vezes, os próprios pais, como não sabem, menosprezam. Porque vai para a escola para comer e brincar. Mas eles não sabem o planejamento que tem por trás desse comer e brincar. Ai, gente, nem fala. Então, mas entende quando eu digo que nós temos uma missão? E assim, sim, verdade. Na verdade, nós não temos uma receita de bolo. Né? A gente não tem nada... Como é que a gente faz isso? Com união, com muita leitura, com muito embasamento, com muito diálogo. Eu acredito também com muita humildade. Porque na escola, gente, a humildade ela tem que vir desde o gestor. Porque, assim, você pode dominar... Tem até uma frase sobre isso. Domine todas as teorias, mas... Quando tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Por quê? Porque você pode dominar todo o conhecimento. Mas se você não se render a unir ao outro, para criar estratégias, para conduzir essa escola, e ir ali no PPP, né? Ir no PP, no projeto pedagógico, e ver o que precisa ser feito para trazer essas famílias. Não é fácil, não, gente. É uma missão árdua. Mas, assim, sobre os direitos, está ok? Eu posso partir para os campos ou alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria fazer mais uma. Oi, Jéssica, pode falar. Então, nós estamos no meio da pandemia, né? Sim. E como é que a gente encaixa para uma criança da educação infantil o conviver, o brincar, o participar, o explorar, expressar, o conhecer? Porque, assim, eu estou vendo... Eu não tenho filho na educação infantil mais, mas eu tenho sobrinha, eu estou vendo a filha da Paty também, que está cheia de conteúdo. Assim, a criança fica sobrecarregada, mas fica com conteúdo, mas não está acontecendo isso aqui, não tá fazendo nada dessas coisas, ela está só fazendo a parte de estudo. E assim, tá fazendo em casa, tá brincando com a mãe, sei lá, tá estudando, assim como a Patrícia faz com a filha dela, mas eu acho que nem todas as mães fazem isso. Nem todas as mães têm a noção de quanto isso tudo aqui é importante. Como é que funciona? Como a BNCC vai falar pra gente o que fazer nessa situação aí que é extraordinária de pandemia?
Jéssica, sua pergunta é maravilhosa. A BNCC não vai falar, porque a BNCC ela vem com o currículo, né? Ela vem com o como, né? O como, como é que vai ser. Mas essa questão de pandemia, aí a gente tem que ir lá para a LDB. Porque quem vai dizer como tem que acontecer, aí já é uma coisa, já é um assunto mais, se é que vocês me entendem, legal, né? A BNCC, quando foi tudo fechadinho, organizado, né? Ficou tudo ali finalizado, ela veio pensando em quê? Na educação presencial, né? Tanto que vem ali, vocês vão ver ali os campos da experiência já já. Não veio contando com a pandemia. E ela é um documento. Isso. E ela é um documento com proposta curricular. Então, essa questão, eu até entendo a sua pergunta e vou aproveitar a fala. Eu sempre digo que essa turma me enriquece muito e eu vou aproveitar a fala, porque eu estava assistindo o programa Roda Viva essa semana, não sei se vocês assistiram. E eu esqueci o nome da pessoa que está à frente do Educação para Todos. Eu esqueci o nome dela, depois eu vou me recordar. Mas essa foi uma pergunta também, né? Que assim, nós estamos num momento em que a gente não tem essa receita, entende, Jéssica? De como funciona. Cada um na sua casa está fazendo o que é possível. Na verdade, vejam o nosso caso. Nós não estamos... nós estamos com o quê? Com aulas remotas. Para que nós não percamos a qualidade, para que nós não fiquemos parados sem conhecimento, mas nós sabemos que vai haver uma reposição disso, né? Como é que vai ser, ninguém sabe ainda, mas vai haver uma reposição. Então, assim, educação infantil. O que as escolas estão fazendo nesse momento é viabilizar aulas e estratégias para aquela criança. Você já imaginou? Gente, é o segmento que mais me preocupa. Por quê? Porque tem o período de adaptação, aí custou se adaptar nesse mês de fevereiro, ou não ainda, né? Lembrei agora até da Poliana, quando estava citando a questão da adaptação na última aula. E aí, foi tudo por água abaixo. Então, eu acredito, sim, que é uma maneira, Jéssica, de... não, olha só, vamos ali. Vamos lembrar daquele conteúdo. Eu não sei se a sua citação é baseada em educação infantil ou se é baseada em ensino fundamental. Se é educação infantil, melhor ainda. Não, infantil. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Meu filho, essa semana, fez uma atividade da chamadinha. Na atividade, a professora gravou um vídeo e exatamente o que ela já fazia na sala. Não tinha nada de... Mas eu super elogiei porque não tinha nada de mirabolante, mas tinha o que ele precisava naquele momento. O que era? Lembrar dos nomes dos amiguinhos. E quando eu perguntava, ele já estava caindo em esquecimento. Então, eu acredito que esse como funciona, Jéssica, eu não tenho como te responder. Porque pelo que eu estou acompanhando no país... antes de vir para a aula, por isso que eu atrasei 5 minutos, eu estava assistindo uma reportagem também sobre isso. Cada órgão está fazendo como é possível fazer. Eu não me envolvo com política, a gente está gravando isso aqui e eu vou ter uma fala para a gente seguir. O que está faltando nesse momento é um posicionamento do ministro da Educação, tá? Eu não tenho partido nenhum e nem quero falar disso aqui, que não é o objetivo da aula, mas você é minha aluna e eu vou te responder como professora.
Não é que ele vai dar a receita prontinha ali, não é isso, tá? Ele não vai dar o bolo, não. Mas eu acho que a gente precisaria, nesse momento, de ter um direcionamento macro. Por mais que nós sabemos que a prefeitura daqui está fazendo tudo que pode, e eu tenho acompanhado o trabalho, eu tenho conversado com algumas pessoas que trabalham na prefeitura, eu tenho visto o trabalho incansável da Secretaria de Educação, é lindo de ver. Nossa, eu sempre digo para vocês, está muito à frente de outros órgãos por aí, de outras prefeituras. Mas agora a professora Adriana está falando de país, tá? Eu sinto que falta uma fala do ministro da Educação para dar um direcionamento. Aí sim, por mais que a gente saiba que não vai conseguir fazer do jeito que ele vai dizer, mas que a gente... não, eu não vou ficar preocupado, não, porque assim, aquela escola privada está seguindo esse jeito aqui, mas a prefeitura também, mas pelo menos estão tentando seguir uma linha. Fala, Vânia. Vânia levantou a mão. Fala, Vânia. Ih, Vânia vai falar, vai chover. Ela levantou. Eu acho que ela levantou essa mão já tem tempo, hein? Ih, Até gente. esqueceu. Foi dormir com a mão levantada. Tá, então eu posso... Ai, Vânia. Olha, Vânia, se você quiser falar, fica à vontade. Eu vou seguir aqui, tá bom? Peraí, Adriana, deixa eu só finalizar o que você estava falando aí, pode ser? Claro. Então, eu estava até pensando isso, né, semana passada, em relação vou botar escolas particulares, porque eles já estão fazendo esse trabalho com as crianças. E eu vejo, não sei se as escolas públicas, algumas, da educação infantil, estão fazendo. Só o que eu vejo no Face é uma escola nova, que é o Romilda, fazendo algumas atividades pelo Face. Eu sei que algumas escolas públicas têm essa carência, né, dos pais, às vezes, de não ter certas coisas. Mas esse caso da adaptação da criança, como você falou, como eu já havia falado até na outra aula, que é complicado, e talvez, assim, se as escolas começassem os professores, né? Porque eu acho que todo mundo tem um acesso à internet, né? Nem sempre, mas a maioria tem, que pudesse os professores gravar um vídeo, né? Assim, pelo menos uma vez por semana, mostrar para as crianças, para elas poderem não cair no esquecimento realmente dos professores, das atividades, de voltar para a escola, sempre estar incentivando, olha, logo, logo a gente vai voltar. Então... Né? Porque as escolas particulares já têm isso na educação infantil, agora na pública eu não vejo. Então, eu também ia perguntar. Vou te ouvir, Mona Lisa, só um instantinho. Ô, Poli, essa fala, né, essa pergunta da Jéssica sobre o que eu estava explicando para ela, né, que a BNCC ela vem nos orientar no que se refere ao currículo, mas ao como, né, na verdade, o como fazer. Mas nós não temos, assim, entende quando eu falei sobre algo unificado? A gente não tem vindo de cima. Nesse momento, sim, nós precisaríamos, embora eu tenha escutado que essa semana o Conselho Nacional de Educação iria emitir uma nota sobre isso. Eu li e eu assisti, eu tenho acompanhado, gente, muito. O Conselho, vocês até depois pesquisem, eu não pesquisei. Eu li que o Conselho Nacional de Educação iria trazer para a gente uma resolução aí, um norte, um parâmetro, para meio que dar um direcionamento, entendeu? Claro que, de acordo com o que fosse direcionado pelo Conselho Nacional de Educação, privadas e públicas iriam adaptar da melhor forma. Mas, até agora, eu não sei se já saiu, se já foi emitida essa nota. Quando terminar a nossa aula, eu já vou procurar saber. Mas é isso aí, Poliana. Eu vou até perguntar agora, quem está trabalhando, né, na prefeitura, já está tendo alguma ação ou ainda não? Eles estão aguardando? Bem, eu estou em casa até agora.
Oi? Eu estou em casa aguardando até agora. Não tem nada ainda pra gente, não. Entendi. Adriana, Oi, meu amor, fala. na escola que eu trabalho, eles estão fazendo isso, e é a escola do município. As professores estão gravando vídeos, enviam para o grupo da escola e a diretora repassa, porque a diretora já tem outros grupos com os pais, com as turmas, inclusive brincadeiras de atividade, uma mensagem positiva. Lá na escola, nos trabalhos, eles estão fazendo isso. Mas é uma atitude da sua escola ou é sugerido? Não tem nenhuma orientação. Foi uma atitude... É a escola dela mesmo, porque da minha eu não estou sabendo de nada. Lucy, mas deixa eu te perguntar aqui. No caso, não é conteúdo, é histórias, né? E os professores mandando recados para as crianças, não é isso? Porque a minha também tem feito isso, mas assim, historinhas, né? Contado para as crianças. Entendi. E falando, né, que tá tudo bem, contaram uma historinha do Coelhinho da Páscoa, essas coisas assim, voltado para o lúdico. Mas eu acho até que deveria ser todas as escolas, né, gente? Deveria ser todas as escolas, porque meu filho já estava se adaptando. E aí hoje, quando eu falei para ele da escolinha, eu acho que ele disse assim, você vai voltar para a escolinha. Ele nem lembrava da escola. E aí depois ele falou assim, não, mamãe. Então, assim, eu acho que deveria ser todas as escolas fazendo um trabalho, continuar, né, para não cair no esquecimento das crianças, como falou a Adriana. Eu acho muito importante. Mas, Eu acredito, assim, eu sei que a Luana quer falar também, acho que foi a Luana que levantou a mão. Eu acredito que a rede aqui, ela está aguardando com muita preocupação, realmente, com a saúde da população. Isso está muito claro para mim. Mas, assim, eles vão direcionar vocês, com certeza vão, porque eu só tenho visto trabalhos de qualidade e eu também parabenizo as escolas que, assim, mesmo que nem todos tenham essa facilidade de gravar um vídeo, que nem todo professor gosta, né, gente? Mas eu parabenizo quem de alguma maneira esteja pelo menos mandando um recadinho, porque, querendo ou não, esse recadinho já faz aquela criança sentir um desejozinho, uma saudade. Então, isso já vai inquietando, já vai ajudando. Fala, Luana. Professora, eu trabalho numa escola particular, então a gente está gravando vídeo todos os dias para mandar no grupo das mães. O que acontece? Muitas mães não estavam participando. Eu acho que elas estavam achando que era desnecessário. Então, eu mandei um vídeo, até a coordenadora pedagógica conversou comigo para a gente gravar um vídeo, todas nós, para poder explicar da importância. Porque a gente pode, porque é só um desenho, são só pontilhados. Mas são pontilhados que mexem com a coordenação motora grossa, coordenação motora fina, tudo que a criança precisa para se desenvolver. E quanto à escola pública e particular, na minha opinião, assim, eu acho que de imediato a gente teve que tomar atitude rápida para gravar vídeo, para incentivar eles a lembrar da gente, a poder fazer os exercícios e não esquecer a matéria, não só porque é importante, mas para manter a escola. Porque a escola pública, ela não precisa ser mantida. Eu ia fazer, né? Porque a escola pública, ela o nome já diz, né? Somos nós mesmos em que contribuímos, mas o privado realmente, você tocou num ponto muito importante. Como a gente vai falar dos campos da experiência, tem duas pessoas que levantaram a mão, né? Eu posso, não sei se Fernanda e Luana, como a gente vai entrar nos campos da experiência, vamos voltar no mesmo assunto, eu gostaria que vocês me permitissem seguir. E aí, Fernanda, eu já vou te ouvir em seguida, porque não é demorado, tá ok? Vou seguir com os campos da experiência, só para não esgotar um pouco assim e não ficar cansativo. E aí vocês já aproveitam o momento depois que já vai ter tudo a ver com o que a gente está falando aqui também, tá bom? Então, vou compartilhar aqui, mas eu estou ciente de quem levantou a mão. Desativem o som aí, por favor, tá, gente?
Olha lá, os 5 campos da experiência, segundo a BNCC, né, são eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Então, esses são os 5 campos da experiência. Agora, o que a gente tem aqui? Presta atenção. O que eu falei até agora? Nós estávamos falando dos direitos de aprendizagem da criança na educação infantil. Esse é a primeira parte da BNCC para a educação infantil. Qual é a segunda? São esses campos da experiência aqui. São esses campos aqui que estarão relacionados aos planos de ação que os professores desenvolvem em sala de aula. Quando ele estiver planejando a sua aula, essa aula aqui está dentro de qual campo da experiência proposto pela BNCC? Está dentro de traços, sons, cores e formas. Não, hoje eu estou trabalhando uma atividade lúdica, está dentro de corpo, gestos e movimentos. Então, assim, vocês já começaram agora a ter esse olhar. E eu tenho certeza que vocês vão lembrar dessa aula. Não, vamos ver aqui. Os campos da experiência e os objetivos não têm caráter de currículo, mas eles servem para auxiliar o professor a planejar as atividades com maior clareza do que deve ser desenvolvido em cada fase. Então, vamos voltar. Para que servem esses campos? Ele vai ser um suporte para o professor na hora do planejamento. É isso. Em que momento o professor de educação infantil vai ter que lembrar desses campos da experiência? Na hora do planejar as suas aulas. Isso por quê? Porque o professor vai planejar as atividades e vai ter clareza do que tem que ser trabalhado em cada fase. Olha que interessante. Dentro dos campos, há objetivos de aprendizagem que são divididos em 3 grupos etários. E a BNCC fez isso. Quando a atividade é para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Fiquem tranquilos que depois nos slides vocês verão o que a BNCC entende como bebê, criança bem pequena e criança pequena. Tem a idade lá, tá bom? E isso vai ajudar na hora do planejamento da atividade. Vamos lá, gente. Primeiro campo de experiência. Eu, o outro e nós. Destaca experiências relacionadas à construção da identidade e da subjetividade, construção de relações permeadas por interações positivas, vínculos profundos e estáveis com os professores e os colegas. Gente, olha isso. Tudo começa no eu. Não adianta vocês planejarem uma aula maravilhosa para a criança desenvolver lá com os coleguinhas da sala, se a criança não teve um bom desenvolvimento da sua própria identidade. Primeiro eu, depois os outros. Não no que se refere ao ego. Eu estou me referindo, a criança precisa saber, gente, quem é ela naquele espaço, né? Quem é ela na sua casa? Mas a mamãe chega na escola e deixa ela. Aí aquela professora, que ela chama de tia, segura ela pela mãozinha e naquele momento tem um vínculo estabelecido. E o campo de experiência 1 da BNCC vem falando da importância desses vínculos. Esses vínculos, eles são profundos. Eu acho muito interessante quando a gente vê profissionais bem-sucedidos. Não são só artistas de TV. Profissionais bem-sucedidos como um todo. Bons professores, bons advogados, bons médicos. Eu já vi uma vez algumas reportagens de alguns se remetendo à professora de educação infantil. Gente, é para a vida toda. Você pode não se recordar de cada detalhe, mas em algum momento, com algum desses professores, você vai lembrar sim. É por isso que eu digo,
quando o campo de experiência inicial, o primeiro aqui da BNCC, ele vem falando de vínculos que são profundos, a gente não pode deixar isso de lado, tá? O segundo campo, ele já vem trazendo o quê? Claro, né? Primeiro você forma, primeiro eu, depois você ensina a criança a se socializar com aquele coleguinha, com a turma. Depois você parte para a atividade em si, corpo, gesto e movimento ali, ó. Releva a importância de que as crianças devem viver experiências com diferentes linguagens, como a dança e a música. Coloca ênfase nas experiências que estimulam a exploração do espaço com o corpo e diferentes formas de movimentos. Muitas de vocês já fazem, né? Traços, sonhos, cores e formas. Olha aí, ó. Outro campo. Ressalta as experiências com as diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas e que promovam a sensibilidade investigativa da criança. Valoriza a ampliação do repertório musical e a exploração de diferentes objetos musicais. Gente, música na educação infantil. Ah, mas eu não sei cantar. Não importa, gente. Leva um aparelhinho de som, sabe? Coloca uma música que esteja articulada à sua proposta da aula do dia. Música, a criança grava e não esquece mais. O trabalho com a arte, com a música é essencial, é muito bacana. O quarto ali, ó, escuta, fala, pensamento e imaginação. Realça as experiências com a linguagem oral, como as conversas e cantigas. Incentiva experiências como a leitura de histórias e ainda a linguagem escrita, convidando a criança a conhecer os detalhes do texto e das imagens e a ter contato com personagens e imaginar cenários. Gente, é como trabalhar diversos gêneros textuais. Uma vez uma professora de educação infantil me perguntou assim, mas eu vou trabalhar os gêneros textuais? A criança nem sabe o que é um gênero. Eu respondi, olha, a criança realmente ela não conhece esse nome, né? Porque para quem não se recorda, gêneros textuais são os diferentes tipos de textos. Por exemplo, a receita de bolo é um gênero textual, a história em quadrinho é um gênero textual, a poesia é um gênero textual. Cada tipo de texto é chamado de gênero textual. Aí eu respondi para ela, claro que a criança não vai saber o nome gênero, mas você, quando entrar na sala de aula, falando da receita do bolo de chocolate que a personagem tal está fazendo e você começa a cantar aquela musiquinha, gente, a criança não vai saber que a receita é um tipo de gênero, mas ela vai entender para o resto da vida que naquele momento foi trabalhado com ela uma receitinha e ela vai chegar em casa comentando com a mamãe dela, ou com o papai, ou com a titia, ou com a vovó, não importa. Então, assim, eu acredito que muitas das vezes alguns adultos subestimam a capacidade de muitas crianças e elas são capazes de coisas que a gente nem imagina. E aí a gente tem também o quinto, que é o espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. ênfase nas experiências para que a criança construa noções espaciais em relação ao tempo, de ordem temporal e histórica. As crianças devem entender que os números são recursos para representar quantidades. A criança pergunta assim para a tia, para a professora ou para a mamãe: são que horas? E olha para o relógio. Não respondam: ah, você não sabe ver a hora, o que você quer saber? Pelo amor de Deus, não façam isso. Digam o horário, né? Diga que horas? São que horas? Responde para essa criança, mesmo que ela ainda não saiba e ela finge saber. E isso é lindo de ver. Se ela está fingindo saber, é porque ver aquele horário para ela importa. E assim, não é qualquer coisa, né, gente? Então a gente não pode subestimar, tem que aproveitar. Colocando em prática, para que depois vocês falem esses conceitos, BNCC, Educação Infantil, cuidar e educar, formar vínculos durante as atividades, incentivar a autonomia,
respeitar o tempo de cada criança. Viram? Quando vocês têm alguns colegas, já ouviram falar de professores que passam mal quando a criança não entende. E se aquela outra criança aprendeu naquele tempo, não necessariamente a outra criança vai aprender. Cada criança tem o seu tempo de aprendizagem. A BNCC vem trazendo a importância da gente ter seriedade nisso. Respeitar o tempo de cada criança. Escutar ativamente e observar. Planejar os espaços de exploração e organizar o tempo. E a nova escola trouxe isso muito bem amarradinho. Eu amei. Para partir para essa discussão agora, eu deixo aqui essa frase de Paulo Freire. O educador se eterniza em cada ser que ele educa. Porque, é como eu sempre digo, o professor, e aí eu vou trazer para a educação infantil, ele se torna eterno na vida dessa criança. E dependendo de como ele conduz a sua prática, a criança, só de lembrar desse professor em casa, já tem um sorriso no rosto. E é bonito de ver. Vou deixar vocês falarem agora. Eu vou só, antes de vocês falarem, fazer um apanhado aqui. Nós falamos dos direitos de aprendizagem da criança e nós partimos para esses campos de experiência. O que são esses campos de experiência? Tá? Eles são campos que estarão ajudando o professor no planejamento das suas aulas. E o professor, quando planejar determinado conteúdo, ele vai falar assim, poxa vida, como é que eu faço para articular? É simples. Ele vai dizer assim, hoje eu vou trabalhar com essa criança a história infantil tal. A história, o jeito que eu trabalhei essa história está articulado ao campo da escuta, da fala, do pensamento, da imaginação. Então é isso. Esses campos vêm direcionar o planejamento do professor. Sou toda ouvidos. Digam-me tudo. E eu vou ver agora qual é o tempo dessa gravação, que eu sempre me preocupo também com quem pega a gravação depois. Porque se fica uma gravação de 2h30, não dá, né, gente? Mas vamos lá, me perguntem aí o que vocês querem saber. Ou eu posso encerrar esse primeiro momento para não ficar muito cansativo na gravação e dar sequência? Pode. Posso, mas assim, mesmo encerrando... Pode. Mesmo encerrando esse... Tinha a Fê, né, que queria perguntar. Isso. Obrigada. Fernanda, Fernanda, a gente aí, Fernanda. Não, pode encerrar. Ela está para falar que não só de escolas particulares, mas é da rede também, está trabalhando esse tipo de atividade através do Facebook. A escola que eu trabalho, toda semana, ela envia os pais, através do Facebook, matérias, para as crianças não ficarem paradas. A do meu filho também tem posto. Tem tipo de atividade 2, 3 vezes por semana. Ele tem um dia português, um dia matemática. Eu acho que ele também... pode falar, Fernanda. Elas também, a escola também da rede do município também estão trabalhando com esses métodos. As crianças não ficarem paradas. Tudo que vem é bem-vindo para auxiliar essa criança. Fala, Patrícia. Eu ia até completar, né? Antes eu ia falar isso mesmo que a Fernanda falou, porque falaram que eu não sabia, mas eu acho que muitas escolas do município já começaram também com esse esquema, porque no Facebook eu tenho visto bastante coisa com relação a isso de outras escolas. A minha também fez, como a da Fernanda também. Mas eu tenho visto outras escolas, porque minha tia também é professora do município, é até dessa creche nova, e ela também fez até para os pequenininhos. Mas eu acho que é mais para os alunos, como ela é para os bebezinhos, né, que é da creche, fez para os alunos recordarem da tia, contou uma historinha, aí deu uma dica de uma atividade. Então, eu acho que, aos poucos, eles estão se adequando também, porque é uma realidade muito diferente, né? Muito nova. Gente, porque né? olha só, eu vou te ouvir, Polly. Eu não tenho nem o que dizer. A prefeitura, não é o caso agora citar, mas assim, eu vejo tantas ações com embasamento na prefeitura
que assim, eu acredito sim que eles estão buscando a melhor maneira para que isso desenvolva da melhor, sabe? E que atenda realmente às reais necessidades. Fala, Polly. Não, o que eu falei das escolas públicas fazerem o que as particulares, eu já estava vendo eles fazendo, porque eu tenho 3 crianças em casa, né? Uma de 4, que está no maternal 2, uma de 6 que está no pré, está no primeiro, né? Primeiro ano. Isso, e uma de 12 que está no 7º. E nenhum deles entraram em contato comigo. Eu tenho até o número dos diretores e ninguém entrou em contato comigo dizendo de alguma atividade ou no Face. No Face foi o que eu disse, eu só vi do Romilda. Entendi. Eu vi alguns professores falando algumas atividades e eu acredito que seja a coordenação ou a diretora colocando também algumas coisas, mas das minhas filhas não tem ninguém fazendo. Entendi, mas vai chegar. Então, Poliana, o meu filho, ele estuda aqui no Romilda Nolizino. Eu não tenho Facebook. A gente tem um grupo da escola. No grupo mesmo da escola, eles não postaram nada. Então, o meu filho, no momento, não tem. Você sabe o que eu entendo, gente, para fechar essa etapa, que aí eu vou encerrar a gravação para a gente dar sequência. Ver se Poliana concorda, se a Aline... Olha só, eu entendo que nesse momento, algumas estão dando, assim, um conforto para as famílias por meio de uma história, por meio de uma contação de história, ações simples. Então, como ainda não é algo normativo, né? As escolas aos poucos estão fazendo. Então, uma vai vendo a ideia bacana da outra, então vai desenvolvendo. Mas eu acho que não vai demorar muito para a gente ouvir aí como é que vai ficar de fato essa organização. E eu oro para que isso aconteça. Então, para encerrar esse primeiro momento, sobre o que a gente discutiu nos direitos de aprendizagem, eu já parabenizo novamente vocês, porque aqui é assim, eu chego com a criança na sala de aula e vocês já estão com a aula pronta. E isso é bom demais. E vocês entenderam muito bem a minha metáfora. Eu quero dizer que eu chego com um assunto e vocês vão muito além do proposto. Parabéns. Vou encerrar esse momento da aula agora, agradecendo a turma, tá?